ao vivo e podemos dizer que esse também é um café com financiamento, eu faço toda segunda. Hoje, café com financiamento extraordinariamente na sexta-feira para falar sobre as mudanças que ocorreram essa semana lá no STF e que podem impactar e muito o programa Minha Casa Minha Vida. Esse é um papo que é muito importante, eu já vinha falando desde o ano passado. Quem acompanha sabe, fiz inclusive live aqui com a Henriqueta, que é conselheira do Conselho Curador da FGTS. Então, galerinha, vão chegando, pode ir dando bom dia aí, vendo quem é aluno, pode dar um bom dia e dizer que é aluno também, quem ainda não é, que vai ser nessa nova turma que a gente vai abrir no final do mês, após a jornada do financiamento. Mas esse é um papo que interessa a todos, tá? Inclusive, né, muito para nós que somos do mercado imobiliário e muitos também que não são do mercado imobiliário, porque impacta todos os trabalhadores de CLT do Brasil. Bom dia, Drica. Então, vamos chegando, a Samira faz parte do Financiamento Pro, inclusive depois vou passar ali que a gente vai ter um webinário amanhã, né, do Financiamento Pro, vou divulgar hoje. Então vão chegando, Heloína, parceira também, aqui da região, aluna também, que esse papo é muito importante. E assim, começa sobre esse julgamento, ele está no STF, por que ele está lá, o que querem resolver sobre o fundo de garantia, né? E por que pode impactar os financiamentos dentro do Minha Casa Minha Vida. É muita coisa, e aí eu vou precisar trazer informação para vocês, para dizer o porquê que chegou nesse ponto. Essa era uma ação, né? E assim, qual que é a grande jogada, né? O FGTS ele tem um rendimento que os trabalhadores falavam, rende muito pouco, rende muito pouco. E aí criaram uma ação lá no Supremo Tribunal para que rendesse mais. Essa ação é antiga, é do Partido Solidariedade, e agora ela foi julgada, ela tinha sido postergada, tanto que no ano passado eu já tinha trazido para vocês esse julgamento que estava acontecendo, e agora saiu e foi decidido. Tá? Foi decidido e a gente já tem o que vai acontecer, e agora eu vou trazer os impactos para o programa, se vai haver impacto, se não vai haver impacto. Então vocês vão poder jogar as dúvidas de vocês aqui, só deixa eu explanar o que está acontecendo brevemente, para vocês poderem começar a ter as dúvidas, porque provavelmente ao longo do que eu vou falar, responda já algumas dúvidas. Primeiro ponto, o que pode impactar no Minha Casa Minha Vida? É o seguinte, a gente tinha que a remuneração do FGTS era de 3% ao ano, tá? Isso antes do julgamento. 3% ao ano, mais TR, que é a taxa referencial de juros. Então, isso aí, dependendo do ano, dá 3 mais 0, que é só 3%, ou 3 mais 1, 3 mais 2, como foi ano passado. Então, isso variava. E o trabalhador, e muitas pessoas falavam, isso é muito pouco, é muito pouco. Só que, o que acontece? Quando o Fundo de Garantia foi criado, ele foi criado com alguns motivos. O primeiro era garantir para o trabalhador que, quando ele saia do emprego, ele possa ter um fundo de reserva. E também, o Fundo de Garantia ele foi criado no intuito de fomentar a infraestrutura brasileira e o mercado habitacional. Ou seja, quando ele foi criado, quando ele foi concebido, já tinha cunho social. E ele tinha essa rentabilidade, tem essa rentabilidade justamente para poder financiar esses programas. Então, o que o governo podia fazer? Pegava esse dinheiro em 3% e emprestava no Minha Casa Minha Vida. A gente tem taxas de juros no Minha Casa Minha Vida a 4,5%, 4%, 5%. Então era um dinheiro barato, certo? Um dinheiro barato que o governo podia pegar e a Caixa empresta lá no Minha Casa Minha Vida, enfim. E aí, mudando o rendimento do FGTS, vamos pagar mais para o trabalhador. Um exemplo, vamos pagar 5% ao ano. O que acontece com isso? Acaba que, se o trabalhador recebe 5% e esse dinheiro financia o Minha Casa Minha Vida, não tem como o banco pegar esse dinheiro a 5% e emprestar 4%, como empresta hoje. Ou seja, corre risco, né, de aumento em taxa. Mas beleza, isso aqui é o risco do que poderia acontecer. Eu vou dizer de fato o que aconteceu e o que eu acredito que acontecerá. Porque para isso, a gente tem que entender uma coisa. Quando entrou o julgamento no STF, não existia um mecanismo
que é a distribuição dos lucros do FGTS. E pouca gente sabe disso. Quem aqui? A gente tem uma galera aqui na live, mais de 300 pessoas aqui ao vivo comigo agora. Quem aqui já viu em extrato do FGTS de cliente a distribuição de lucros do FGTS? Todo final de ano tem distribuição dos lucros do fundo de garantia lá no extrato. E é um valor que entra pro cara, R$1.000, R$2.000. Vocês já viram isso? Os lucros do FGTS, ó, a Paty botou que já viu. Tem gente falando que nunca viu. E não tem problema, tá, pessoal? Ver, não ver. O que eu quero trazer para vocês é que desde 2017, o rendimento do trabalhador ele não é só os 3% mais a TR. Ele é 3% mais a TR, mais no final do ano, desde 2017, distribuição dos lucros do FGTS. Por quê? Porque o FGTS pega essa grana toda e aplica em outros lugares. Assim como aplica no mercado habitacional, nos financiamentos, na infraestrutura, construção de ponte, construção de estrada, tudo isso é bancado pelo FGTS, né? Emprestado pelo FGTS, porque é devolvido para lá. Então, o que acontece? Olha só, quando a gente tem essa mudança de indexador ou remuneração, isso aí pode impactar tudo. E hoje, o FGTS rende os 3% mais a TR mais a distribuição de lucros. E foi para o julgamento. Só que quando iniciou esse julgamento, não existiam os lucros. Então ele começou de um jeito. E em 2017 para frente, mudou. O que o FGTS ele diz? Ele fala o seguinte, que desde 2017, e aí depois eu vou botar no meu canal, quem acompanha no canal, lá na minha bio, eu vou colocar lá, desde 2017 até hoje, tá? Com os lucros, quanto que rendeu o FGTS. Por quê? Qual que é o comparativo? E aí, olha só, presta atenção aqui. A gente tinha 3 opções sendo julgadas no STF. Que era o quê? 3 opções. A primeira opção era manter tudo do jeito que está. Continua 3% mais TR e mais a distribuição de lucros. Tá? Ela continua assim como está. A segunda opção seria fazer uma correção pelo IPCA. O que é IPCA? Inflação. O que é isso? É o dinheiro do trabalhador não render pelo menos que a inflação. Tá? E a terceira opção seria render pelo menos a poupança. São essas 3. 3% mais TR, ou render igual ao IPCA, ou render igual à poupança. Essas eram as 3 opções que estavam sendo votadas. E já foi decidido. Tá? Foi uma decisão não unânime, teve bastante briga. Entre essas 3, ficou dividida em 4 votos e 3 votos, se eu não me engano. Alguma coisa nesse sentido, dos 11. 4 e 3. Ou seja, estava totalmente dividido. Qual que é a única coisa unânime que eu preciso trazer para vocês aqui? Única coisa que é totalmente unânime é que não vai retroagir. De jeito nenhum vai retroagir e vai iniciar a partir de 2015. Isso é unânime em todos os votos. Então o que acontece? Ah, Murilo, isso pode causar um rombo nos cofres, porque se tu pegar e começarem agora a entrar com ações, querendo retroagir esse aumento que houve, que vai haver, enfim, pode dar um problema. Então o STF já julgou isso improcedente. É daqui para frente. Tudo que aconteceu para trás segue como estava. Então, teve gente que me perguntou, tá, o que vai acontecer com as contas antigas e tal? Nada. Continua a mesma coisa. Tá? 2025. Vai continuar a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? Não vai retroagir e vai começar em 2025. O que foi definido? Tá? Como os votos ficaram muito, mas muito acirrados, não teve uma decisão unânime, ficou, eles chamam do voto meieiro, né? Que é no meio do caminho. O que é isso? O pior dos cenários para o mercado imobiliário seria corrigir pela poupança, tá? Que normalmente pode entregar aí mais do que o IPCA. O meio termo seria pelo menos o IPCA. E o mais a favor do mercado imobiliário, né? E aqui eu estou falando de mercado imobiliário, seria o não mudar nada. TR
mais 3% mais os lucros, tá? Então vamos lá. Qual que foi a decisão que houve? Ficou no meio termo que é o IPCA. E agora aqui eu preciso dizer para vocês que por que essa decisão é uma decisão complexa? Porque ela está sendo votada, e teve ministro do STF falando isso, ela está sendo votada pelo judiciário, uma coisa que eles estão querendo botar a mão, né? Por exemplo, o rendimento tem que ser tanto. Eles estão botando no judiciário uma decisão que é mercado financeiro. Porque o FGTS, e aí tem gente que vai dizer que, porque para o trabalhador é bom ou é ruim, pessoal. Quando o FGTS foi criado, tem gente que vai falar assim, porque o dinheiro é do trabalhador, é meu. Não. Isso não é uma verdade, tá? Se falaram isso, se repetiram isso, pode repetir 1000 vezes. Se repetir 1000 vezes, 10 mil vezes ou 100 mil vezes, não é verdade. O dinheiro do FGTS, ele não é do trabalhador. Ele vai ser do trabalhador. É diferente. Isso está na concepção do FGTS. Ele é um dinheiro gerido pelo conselho curador do FGTS e ele não é do trabalhador. Tanto que não é o trabalhador que bota o dinheiro lá. É o empregador que bota. O empregador bota num fundo que é gerido e depois vai ser do trabalhador. Então, ele não é do trabalhador. Certo? Inclusive, porque não pode sacar por isso e aquilo. Sim, esse é o objetivo do FGTS, é não sacar. Porque se fosse sacar, não precisava ter FGTS. Era só o empregador depositar direto na conta do trabalhador. Mas ele foi criado para fomentar a habitação e a infraestrutura. Então, a gente tem que entender que não sejam levianos, né, no sentido de não se deixem levar também no sentido de o dinheiro é do trabalhador. Não é do trabalhador. O dinheiro é feito pelo empregador para um fundo que um dia será do trabalhador nos requisitos XYZ. Bom, quando a gente fala disso, então, o que a gente tem? Que foi decidido pelo IPCA. Agora, deixa eu contar uma história para vocês. E eu vou trazer esses dados no meu canal. Se, desde 2017 até agora, tivesse sido corrigido pelo IPCA, de 2017 até agora, no acumulado desses anos, o FGTS teria rendido menos do que foi pago para o trabalhador. Isso mesmo. Se essa decisão fosse 2017, vamos mudar, não vai ser do jeito que estava. Não vai ser do jeito que estava. Vai ser IPCA. De 2017 até hoje, se fosse só o IPCA, como vai ser agora, mas eu vou explicar como é que vai funcionar, o trabalhador teria ganhado menos do que o FGTS pagou para eles. Por quê? Porque os 3% mais a TR, mais os lucros, pagou mais do que o IPCA. Vocês sabiam disso? Qual que é a decisão de agora? Olha só, e presta atenção como nunca tudo vai ser tão ao céu quanto à terra. É o seguinte, é pagado pelo menos o IPCA. Que foi decidido? Presta atenção, não é trocar para o IPCA. Não foi isso que foi decidido. Foi decidido o seguinte, vai manter do jeito que está, 3% mais TR mais lucros. Beleza? Beleza. Se no ano vigente, no ano X, 2025, 2026, 2027, se esses 3% mais a TR mais os lucros não baterem pelo menos o IPCA, tem que pagar o IPCA. Ou seja, tá? Ou seja, é 3 mais TR mais lucros, e se não chegar no IPCA, o IPCA esse ano, que a gente teve anos que deu 10. Pô, não chegou em 10, aí o FGTS vai ter que fazer uma compensação. O que está escrito lá que o STF disse? O critério da compensação é do próprio Conselho Curador do FGTS. Da onde eles vão tirar esse dinheiro, eles vão ter que definir para compensar o trabalhador e pagar o IPCA. Isso aí é decidir na caneta quanto que ele vai receber, né? Não é quanto que rendeu. É na caneta. Mas beleza. Qual que é o ponto aqui que a gente tem que ficar atento? Isso pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque os lucros são distribuídos pelo próprio conselho. Então, se existe um risco daqui a pouco, esse ano, os 3% mais TR, mais os lucros, deu mais. O que o conselho pode fazer? Ele pode falar assim, olha, então eu não vou distribuir os lucros. Eu vou deixar um fundo de reserva, porque vai que ano que vem eu não consigo.
E isso pode, né, é uma decisão, se eu sou do conselho, com certeza seria uma decisão a ser pensada, que é, bom, se eu não sei como é que vai ser ano que vem o IPCA, pode dar mais o IPCA do que eu tenho para distribuir. E esse ano eu tenho mais, como aconteceu em vários anos, eu vou trazer esses dados para vocês. O conselho pode falar assim, olha, então eu vou distribuir menos para eu criar um fundo de reserva, para nos anos que eu não conseguir, eu pago. O que vai acontecer no fim das contas para o trabalhador? Ele vai receber a mesma coisa ou menos. A mesma coisa ou menos. Se for nessa linha. Consegue entender? Então, assim, daí o Edson parceiraço, o Edson que vai ministrar nosso webinário para quem é aluno do Financiamento Pro amanhã. O que acontece? O que acontece? Se essa decisão agora vai ser feito um estudo com certeza para ver se o impacto gerado vai precisar ter alguma alteração no programa Minha Casa Minha Vida. Não, como a decisão foi quarta-feira, anteontem, eu não tenho como dizer para vocês o impacto direto que vai ter. Vai mudar alguma coisa agora? Não. Para 2025? Não sei. Pode ser que mantenha a mesma coisa? Pode. Pode ser. Pode ser que mude alguma coisa? Pode. Pode ser que no contrato tenha que é possível daqui a pouco, se naquele ano, olha só, se naquele ano o IPCA der mais do que o indexador do FGTS, o contrato do Minha Casa Minha Vida ser corrigido naquele ano pelo IPCA? Pode também. É só mudar os contratos. Então, isso, né, os contratos novos, os antigos não, né? Os novos, antigo não vai afetar. Então, consegue entender que pode sim gerar um prejuízo no ano que vem, em algum momento, como pode manter tudo igual. Porque qual que é a jogada aqui? Tá? Qual que é a jogada aqui? É simplesmente que, como botaram aqui, se os rendimentos que o FGTS está pagando for superior ao IPCA, que na maioria dos anos foi, na maioria foi, tá? Pagam do jeito que tá. No ano que o IPCA for maior, paga o IPCA. É isso, IPCA é inflação, tá? Só que é o que eu falei, tá? Se a gente tá assim, um ano é assim, outro ano é assim, o que eles podem fazer? No ano que deu bom, eles podem distribuir menos. Não, vou ficar aqui perto do IPCA, porque daí eu tô na regra, e esse dinheiro aqui que sobrou, eu guardo, para no ano que o IPCA for maior, eu devolvo. No fim das contas, pode acontecer exatamente a mesma coisa e o trabalhador ganhar igual. É ruim ou é bom? É justo. Por quê? Porque realmente os lucros, desde 2017, aumentaram demais a rentabilidade do fundo, dos trabalhadores do fundo. Até 2017, e eu vou ser bem sincero, né, até 2017, realmente, 3% mais TR muitos anos ficava muito abaixo da inflação e o dinheiro perdia valor. Então faz sentido. Depois dos lucros, para mim, Murilo, né, e aqui eu tô falando o FGTS paga super bem. Tem pago mais que o IPCA e mais que a poupança nos últimos anos. Historicamente, dados de mercado, não é achismo, né? Dados da minha cabeça, não é. Dados de mercado, pagou mais. Então, hoje, o FGTS paga uma forma justa. O que acontece é que tem a decisão agora do judiciário obrigando a pagar pelo menos IPCA, então isso pode ser não, vai haver discussão dentro do Conselho Curador e as regras podem mudar. A Fábio perguntou, Fábio também, aluna querida, se vai mudar o indexador do Minha Casa Minha Vida. Eu acredito que no primeiro momento não haja mudança. Vamos ver o que vai acontecer, isso é para 2025, mas pode acontecer no ano que vem de colocar esse gatilho nos contratos, que caso o IPCA seja maior que o rendimento e tal, que o contrato do Minha Casa Minha Vida também reajusta. Pode ser híbrido, né? Mas isso aqui é uma coisa que eu estou pensando que o governo pode fazer para manter o programa habitacional do jeito que está. Qual que é o recado para agora? Nesse momento, tá, Murilo? Puta que o pariu, e agora? O que eu faço? Agora, pessoal, não faz nada. Não faz nada. Por enquanto, até 2025 continua tudo igual. Agora essa decisão vai passar para o Conselho Curador do FGTS, que vão começar a se adequar. Então ainda tem tempo de adequação. Isso aconteceu há 2 dias atrás. Estou trazendo para vocês em primeiríssima mão. Quem está aqui comigo, quem me acompanha, sempre tem tudo em primeira mão. Tá? Drica, a live pode ser assistida depois. Eu vou deixar no meu canal do YouTube. Então eu vou botar aqui, vou escrever aqui. Tem o link na minha bio da nossa jornada que vai acontecer no final do mês. Link na bio jornada. Daniela Pontes botou uma coisa muito legal aqui.
que eu vou responder. Fixar aqui. Quem não se inscreveu ainda na jornada do final do mês, se inscreva. Eu vou fazer o programa de indicações, provavelmente vai começar hoje, que vai poder ganhar aí uma bolsa do Financiamento Pro. Quem é aluno sabe o que é isso, né? A importância disso. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, não fica de fora, porque a gente já está com mais de 10 mil inscritos. Vai dar mais de 20 mil pessoas nessa. A Daniele botou o seguinte: Murilo, o que você acha de tantas mudanças ao mesmo tempo? Como o mercado absorve essa mudança? A pergunta é muito boa. Eu trabalho desde 2007, né? Não entrei aqui ontem, então mudança. Pessoal, eu participei de mudança do Minha Casa Minha Vida. Os imóveis usados de um mês para o outro caiu de 80% para 70%, depois de 70% para 50%. Participei de taxas de juros de 11% ao ano na Caixa. Então, assim, mudanças a gente tem diversas vezes. E o que eu posso dizer é que o mercado imobiliário é muito resiliente e ele se adapta às mudanças. Então, não se preocupem com as mudanças e vocês têm que estar atentos e saber o que está acontecendo. Agora, se vocês tiverem esse conhecimento, se vocês souberem o que fazer nesse momento, se vocês souberem como argumentar com os clientes de vocês, as mudanças no mercado não vão afetar diretamente os negócios de vocês. Porque vocês estão dentro das mudanças, vocês sabem o que está acontecendo. Então, é um ajuste aqui, um ajuste ali, e segue o baile. Às vezes faz um redirecionamento do público, né? No início do ano eu falei, olha, perfil de cliente até renda de X para imóvel usado, tá difícil, quem sabe faz uma mudança, conversei com vários parceiros nessa linha, falei com os meus alunos nas aulas ao vivo. Agora, se tu não souber o que está acontecendo e querer surfar depois que aconteceu, aí sim, aí fudeu. Então, sabendo do que vai acontecer, do que está acontecendo, não se preocupe. O mercado imobiliário é resiliente pra caramba. Mudou isso, a gente ajusta aquilo. Pô, ano passado, pessoal, verba no SBPE é dificílimo e tal, esse ano a gente já resolveu. Pro ano que vem tem mais solução para ser tomada? Tem. Mas é uma coisa de cada vez. Tá? Uma coisa de cada vez. Ó, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. Podem, agora, eu vou abrir um espaço de 3 minutos aqui para dúvidas. Quem tem alguma dúvida, bota aqui, eu vou ler rapidinho pra gente finalizar nessa sexta-feira, é óbvio. Mas ficou claro, né? Do FGTS. Decidiram pela decisão do meio, que é o IPCA. Só vai acontecer nos anos onde, do jeito que tá, não bater o IPCA. Não bateu, paga IPCA. Bateu, não bateu, né? Paga o FGTS do jeito que tá. Não chegou lá no IPCA, paga IPCA. Vai ser assim. Lembrando que pode ser que o conselho mude aqui a forma como ele remunera hoje. Não tem nada lá dizendo que não. Tá? Rafaela, entrei agora. Pode repetir, por gentileza? Não. Não vou repetir 30 minutos de live, né? Mas vai ficar gravada no YouTube. Então tu pode assistir no YouTube depois, lá no meu canal do YouTube. Tá? Ó, eu já faço parte da última jornada. Boa, meu amigo. Boa. E aí entra, depois a jornada é óbvio para o Financiamento Pro. Bom. Boa, aqui ó, pessoal perguntando, tá? Pessoal perguntando. Fiz um financiamento ali ano passado, minha prestação vai aumentar? Provavelmente não. Tá? Não acredito que mude nada para quem já tem financiamento ativo. Ah, Murilo, e se mudar tal coisa? Bom, a gente vê depois, mas em princípio, não. Tá? Carol, resumindo, o conselho que vai ter essa decisão, sim. O STF julgou e disse isso. Ó, tem que pagar no mínimo IPCA. Depois ele disse o seguinte: vocês se viram para decidir como é que vai ser. O que vocês vão fazer? Vocês que sabem. Pagando IPCA, tá bom. Então o conselho vai decidir. Tá? Como que ele vai pagar o IPCA, o que ele vai fazer, ele decide. O mínimo que tem que pagar é o IPCA. Lembrando que na maior parte dos anos ele pagou mais. Então agora ele pode pagar menos se ele quiser. Entendeu? É isso. Vale a partir de 2025. Galerinha, eu acho que ficou claro agora, né? Essa decisão, essa mudança e o que pode acontecer. Imóvel tende a desvalorizar? Não. Com certeza não. Pelo contrário. Não só dessa decisão, mas muita coisa os imóveis vão tender a valorizar esse ano, então não tende a desvalorizar, não. Tá? Pessoal, eu vou deixar essa live gravada no YouTube, no meu canal. Vale a pena vocês ir lá e assistir de novo, porque eu sei que é muita informação nova. Vai lá, assiste mais uma vez. E quem não se inscreveu, se inscreve na jornada.
Priscila, não vai cair as vendas, tá? Se inscreve na jornada. Posteriormente, vou abrir as vagas do financiamento próprio para todo mundo que está pedindo. Vou abrir lá durante a jornada, a gente sempre abre. Então, eu conto com todos vocês lá. Depois assistam novamente. Espero que tenha sido esclarecedor e que essa sexta-feira seja abençoada. Chegando no final de semana por aí, nossa conversa pela manhã aqui, sempre valendo muito a pena. Obrigado pela participação de todos vocês. Uma galera aqui, fico muito feliz. E vamos nos falando durante o dia, tá bom? Se cuidem, pessoal!